Então, vamos lá, começamos então com o Marcos Santamaria, né? Marcos Santamaria, para quem não conhece, é engenheiro mecânico, né? Atuou em várias empresas do setor e também do lado de lá do balcão, né? Particularmente em call centers, né? E data centers, aliás. Então, Marcos, aí pode botar a sua tela e boa sorte. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Intrac, é sempre um prazer aí estar fazendo apresentações aqui do Intrac. Espero que vocês gostem aí das nossas apresentações aqui, as 3 do dia. Bom, primeiramente falar um pouquinho da história da TOSE. A TOSE foi uma empresa precursora aí no ramo de refrigeração e ar-condicionado, nasceu em 1954 com o nome de Coldex, foi fundada aí pelo seu José Daniel TOSE, junto com o cunhado, o senhor Mário Lanteri. Aqui a gente tem algumas imagens da fundação em 1954 e da fábrica da Coldex em 1970, fábrica essa que depois foi vendida para a Trane em 1972. Hoje nós temos diversas aí divisões dentro das indústrias TOSE. A caçula, aí, a mais antiga, datada de 1975, é a Tropical, que é responsável pela parte de difusão de ar. Então, temos toda a linha de difusores, dos mais variados tipos, redondos, quadrados, lineares, jet nose, hospitalares, difusores de piso para underfloor, caixas VAVs, grelhas, dampers corta-fogo, dampers de sopressão, atenuadores de ruído. E esse ano lançamos no mercado uma veneziana para tomadas de ar externo que exigem grandes vazões de ar, tomada essa que consegue trabalhar com velocidades altas e, ao mesmo tempo, garantir que não exista passagem de água para o lado. Então, por isso que é uma veneziana eliminadora de gotas, atendendo à norma ANCA para testes de chuvas de vento de até 65 km por hora. Foram feitos testes com esse equipamento, que já foi fornecido aí já para grandes obras, como vocês podem ver nessa imagem aí de um data center em construção, onde essas venezianas foram aplicadas. Depois nós temos a divisão das indústrias TOSE propriamente, a parte de equipamentos, fabricando equipamentos de expansão indireta, as fan coils, expansão indireta também a parte de chillers. Aqui é um exemplo de um chiller desenhado sob medida para as necessidades do cliente, porque ele precisava passar aí entre 2 vigas, então foi um chiller totalmente customizado para atender a necessidade do cliente. Temos também os equipamentos de expansão direta, a linha de rooftop, selfies, splitões, selfies condensação a água. Temos também uma linha aí de equipamentos de alto difalor-indicator sensível, conhecidos também como equipamentos de precisão para data centers, uma linha completa, desde rooftops, selfies, splits, máquinas em roll, equipamentos wall-mounted, que normalmente eram fabricados só até 10 TRs. Hoje as indústrias TOSE lideram esse mercado de equipamentos wall-mounted para eletrocentros, fabricando equipamentos até de 30 TRs de capacidade. Também temos equipamentos mais voltados aí para hospitais e para indústrias farmacêuticas, a linha TEX, TOSE Excelência, equipamentos totalmente customizáveis para atender aquilo que o projetista inserir dentro do equipamento. Nós podemos fabricar o equipamento conforme o projeto, com umidificação, reaquecimento, recuperação de energia, lâmpadas UV, qualquer dispositivo que queira inserir desse equipamento é um equipamento totalmente customizável e nós podemos atender o mercado. Ainda dentro da linha de equipamentos hospitalares, temos a parte de fan coletes hospitalares e ano passado, aí também por conta da pandemia do Covid-19, lançamos as caixas de ventilação com filtragem EPA. Caixas essas que podem ser utilizadas de 2 formas, tanto para fazer a recirculação do ar do ambiente, passando por uma filtragem EPA,
que garante a redução significativa do material particulado e também da presença de vírus, como também ela pode ser utilizada para converter quartos de hospitais convencionais em quartos de isolamento de doenças infecciosas por aerosóis, criando uma pressão negativa, mas com a garantia que o ar que é expurgado do ambiente ele vai ser filtrado para que não ocorra o risco dele ser captado por alguma tomada de ar externo próxima e que venha a promover a recirculação do vírus para dentro do ambiente hospitalar. As indústrias TOSI também fabricam serpentinas para os seus próprios equipamentos e também podem atender ao mercado de reposição de serpentinas para outros equipamentos, ou mesmo serpentinas especiais para fancóis de alvenaria ou outras aplicações. Produzimos serpentinas em 3 bitolas de tubos, meia polegada, 3/8 e 7 milímetros, e dentro dessas 3 bitolas de tubos podemos produzir de 4 a 8 rows, ou de 1 a 8 rows de filas de tubos e diversos comprimentos aletados, diversas configurações de aletas por polegada, podemos atender aquilo que for a necessidade do cliente. Também somos representantes há mais de 10 anos da empresa Multistack, uma empresa americana, que é especializada em chillers modulares e em chillers com compressores centrífugos com mancais magnéticos, compressores fabricados pelas Danfoss Turbocore, e que as indústrias TOSI foi a primeira empresa a introduzir essa tecnologia no Brasil já há mais de 10 anos. E, finalizando, a linha de produtos, as divisões das indústrias TOSI, nós temos a Jellyfish, uma empresa também com mais de 20 anos de existência, produzindo bombas de calor para aquecimento de piscina ou aquecimento de água sanitária para banho. E é dentro dessa linha que nós vamos estar introduzindo um produto novo no mercado. Como vocês podem ver nesse slide, as bombas de calor tradicionais, elas têm como evaporador uma serpentina. Essa serpentina é que absorve o calor do ambiente, e esse calor absorvido mais a potência do compressor é que é o calor rejeitado através do seu trocador de calor que vai fazer o aquecimento da água, seja ela de piscina ou de banho. E nós vamos estar introduzindo, então, agora nesse ano, bombas de calor com evaporação à água. Essa água no evaporador ela pode ser tanto água gelada como água de condensação, e ela é um novo conceito em termos de recuperação de calor, diferente um pouco do sistema de chillers com recuperação de calor. Então, para exemplificar aí a nossa apresentação, eu sempre faço a pergunta: o que está errado com essa figura? Que eu tenho um hospital, poderia ser um hotel, o importante é ser um empreendimento que tenha demanda simultânea de água gelada e água quente. Eu tenho que remover o calor desse ambiente para promover conforto térmico nos ambientes, e para isso eu tenho um sistema de ar-condicionado, nesse caso representado por chillers condensação à água. Então, o sistema de ar-condicionado absorve o calor dos ambientes e ele tem que rejeitar esse calor para fora. No caso, como é condensação à água, quem faz a rejeição desse calor são as torres de arrefecimento, como mostradas aí na figura no canto superior esquerdo da tela. Agora, calor é uma forma de energia, ou seja, eu estou rejeitando calor, eu estou jogando energia fora. Por outro lado, em hotéis e hospitais existe a demanda de aquecimento de água para banho, e que normalmente estão se utilizando outras fontes de energia, predominantemente o gás, para fazer o aquecimento de água para esses ambientes, a água sanitária para banho. E isso é que não faz sentido, se você está jogando calor, jogando energia para fora do empreendimento pelo sistema de ar-condicionado, utilizar uma outra forma de energia para introduzir de volta calor, introduzir de volta energia na forma de calor para esse ambiente. Isso é jogar dinheiro fora. Você tem que buscar uma forma de aproveitar o calor, a energia que está sendo rejeitado, para introduzir de volta neste ambiente. Existem já diversas matérias da ASHRAE sobre isso. Aqui é uma matéria de 2003, falando em hospitais a importância do heat recovery, a importância da recuperação de calor. E como é que eu posso fazer
utilizar essa recuperação de calor? O que eu posso produzir em termos do calor, da energia que é rejeitada pelo sistema de ar-condicionado? A gente pode trabalhar com equipamento dedicado ao aquecimento de água limpa para pré-aquecimento, aquecimento para calefação, reaquecimento para controle de umidade, uso doméstico, que seria água sanitária para banho, que seria o principal foco, aquecimento de piscinas e também em processos industriais que requeram água quente até 75 graus Celsius. A Standard 90.1 da ASHA é a Standard de Eficiência Energética, utilizada como baseline para a certificação LEED dos empreendimentos. Ela já faz a recomendação que hotéis, hospitais, processos industriais que tenham demanda simultânea de água quente e água gelada operem com algum sistema de aquecimento com bombas de calor e recuperação de frio, ou chillers com recuperação de calor e assim por diante. Todo equipamento de refrigeração transfere calor de um ambiente interno a menor temperatura ou entalpia para um ambiente externo a maior temperatura e entalpia. Sendo o calor uma forma de energia, sistemas de refrigeração estão jogando energia fora. Portanto, não basta buscarmos equipamentos de refrigeração mais eficientes energeticamente. Também precisamos analisar a possibilidade de reaproveitamento desta energia em forma de calor, normalmente descartada ao ambiente externo. Em instalações onde haja demanda simultânea de refrigeração, água gelada e aquecimento, água quente, como hotéis, hospitais e processos industriais, esse reaproveitamento de energia ele é possível e viável economicamente. E é recomendável que seja feita uma análise ao longo das 8.760 horas do ano, quais as demandas de refrigeração e água gelada nos diversos meses e nos diversos horários do dia. E a partir dessa análise determinar qual é a fração de simultaneidade entre essas duas demandas, de água gelada e de água quente. Fazendo essa análise, é possível se traçar um gráfico como esse, que é um gráfico hipotético, mostrando que em azul aí a demanda de água gelada de um empreendimento ao longo do ano, com maior demanda nos meses de verão e menor demanda nos meses de inverno, e a demanda de água quente, onde o comportamento é inverso, a demanda é menor nos meses de verão e a demanda de água quente é maior nos meses de inverno. A análise que nós temos feito do mercado é que em hotéis e hospitais a demanda térmica diária de água quente para banho representa em torno de 10 a 20% da demanda térmica diária de água gelada do sistema de climatização. Então, o que nós temos interesse de estar trabalhando é exatamente essa fração de simultaneidade, onde no mês de inverno existe o pico de demanda de água quente e que mesmo essa demanda de pico de água quente, ela é inferior à demanda de água gelada para o sistema de ar-condicionado. Então, como é que funciona esse sistema? Então, qual é a proposta das indústrias TOSI? Por que se falar em um novo conceito de recuperação de calor? Nesse slide, estamos representando aqui no canto superior direito a demanda de água gelada, que são os fan coils. Esta demanda de água gelada é atendida por uma central de água gelada, agora representada por um chiller de condensação a ar no canto superior esquerdo da tela, que envia água gelada normalmente a 7 graus para os fan coils e o retorno de água desses fan coils gira em torno de 12 graus Celsius. Por outro lado, um hotel e um hospital existe demanda de água quente. E essa demanda de água quente vem de um reservatório de água quente, ou um ou mais, que funciona como um tanque de termoacumulação de água quente. Nem sempre se tem tanques de termoacumulação de água gelada, mas água quente normalmente nós temos reservatórios de água quente para suprir os picos de demanda ao longo do dia. Para que você não tenha que ter uma potência instalada tão grande, você coloca um reservatório e dilui essa demanda pontual em determinados horários ao longo do dia. E com isso você pode trabalhar com uma potência instalada menor. Esse reservatório de água quente, ele é abastecido com água gelada da rua, que vem fria, e você consome água quente de banho dele, então ele vai perdendo temperatura. E para manutenção desta temperatura, normalmente se utiliza uma bateria de aquecedores a gás de passagem,
para fazer a manutenção da temperatura deste reservatório de água quente. Qual que é a nossa proposta? Qual é o novo conceito em termos de recuperação de calor? É se introduzir uma bomba de calor nesse sistema. Essa bomba de calor vai ser dimensionada para a fração de água quente, para a demanda de água quente. E como é que a gente interliga este equipamento? O condensador desta bomba de calor é quem rejeita calor, então é quem vai ser capaz de produzir a água quente para manutenção da temperatura desejada no reservatório. Então nós vamos interligar o condensador desse equipamento no reservatório de água quente com uma bomba, da mesma forma com que é interligado a bateria de aquecedores a gás de passagem. A novidade proposta esse é o novo conceito de recuperação de calor, é como eu vou alimentar o evaporador deste equipamento. O evaporador desse equipamento, nós vamos fazer uma picagem na linha de retorno de água gelada, desviar uma parcela dessa vazão de água gelada, dependendo, aqui representada hipoteticamente por uma proporção de 20% para a bomba de calor e 80% retornando direto para a central de água gelada, mas poderia ser outra proporção. E essa picagem vai abastecer o evaporador do equipamento. Então, toda vez que houver demanda de água quente, essa bomba de calor entra em funcionamento para garantir a manutenção da temperatura do reservatório de água quente e, simultaneamente, ela vai baixar a temperatura de retorno de água gelada, desta água gelada que está vindo dos fancóios em direção à central de água gelada. Então, baixando essa temperatura, por exemplo, de 12 graus para 7, e essa água 7 na proporção de 20% contra 80% de água a 12 graus, vai resultar que a água vai retornar para a central de água gelada numa temperatura mais baixa, numa temperatura de 11 graus. O que acontece? Qual a vantagem desse sistema? A vantagem desse sistema é que nós temos dois equipamentos trabalhando de forma independente em harmônica, cada um cumprindo o seu papel. Então, os chillers cumprindo o seu papel de atendimento da demanda de água gelada e a bomba de calor cumprindo o papel de atendimento da demanda de água quente. Mas sempre que a bomba de calor estiver em funcionamento, ela vai rejeitar a água gelada e, com isso, ela vai fazer com que o chiller diminua essa capacidade na proporção da produção de água gelada que a bomba de calor está ofertando para o sistema. E, com isso, reduzindo o seu consumo de energia, na exata proporção da demanda de água quente. E como é que vai ser, como é que é essa bomba de calor? É uma bomba de calor, como vocês podem ver na figura aí do lado esquerdo, com que temos um compressor do tipo scroll e dois trocadores à placa. Um vai ser o evaporador, outro vai ser o condensador. Esse equipamento vem com um CLP de controle, similar ao CLP de chillers, onde eu vou conseguir monitorar as temperaturas de entrada e saída de água gelada, entrada e saída de água de condensação, que no caso seria de água quente, e todos os parâmetros de funcionamento, como superaquecimento, subresfriamento, controle de parametrização horária, tudo isso pode ser feito por esse controlador, que inclusive pode ser interligado a um sistema de supervisão predial. Este equipamento também pode ser empilhado um em cima do outro, até no máximo 3 unidades, e assim se dobrar a capacidade do equipamento, mantendo-se aí a área de piso, o footprint, e com isso se economizando espaço na instalação. E quais seriam as características técnicas desse equipamento? Esse equipamento ele vai ter o nome de HOT 55CW58, HOT de água quente, 55 a temperatura de água quente que ele é capaz de produzir, CW de chilled water, porque ele vai estar produzindo simultaneamente água gelada, e 58, que é um arredondamento da sua capacidade de aquecimento na condição de pico, onde eu vou estar produzindo água gelada a 7, água gelada a 55 graus, esse equipamento vai ter uma capacidade de aquecimento de 57,3
44 kW, que correspondem a 16,34 TRs de água quente. Ao mesmo tempo, ele vai rejeitar 11,52 TRs. Então, toda vez que ele entra em funcionamento para fazer aquecimento do reservatório, ele estará produzindo 11,52 TRs de água gelada. Isso com um consumo aí de 18,11 kW de energia elétrica. E qual que é a vantagem desse equipamento? Aqui nós vamos fazer uma analogia, então, com o gás, que é o equipamento normalmente utilizado para o sistema de aquecimento. No caso aqui, estou apresentando tarifas médias de energia elétrica e gás. Então, considerando aí o custo do quilowatt de energia elétrica 60 centavos, do gás natural 4,32 o metro cúbico, e o quilo do GLP na faixa de R$ 7,00. Hoje já está até mais do que isso. Só que cada fonte de energia tem o seu poder calorífico. O quilowatt tem um poder calorífico de 860 quilocalorias, o gás natural, o metro cúbico, de 9.400, e o GLP, 11.500 quilocal por quilo. Se eu converter tudo isso em quilowatt-hora, para que todas as fontes fiquem na mesma base, nós vamos ver que o gás está com um custo de quilowatt mais baixo do que o custo da energia elétrica. Quem olha essa tabela vai dizer, bom, o gás é mais interessante para utilizar para aquecimento. Só que daí nós vamos então para a tabela de baixo. O que acontece? Quando se usa energia elétrica para aquecer água utilizando uma resistência elétrica, seja ela num chuveiro ou a resistência elétrica dentro de um boiler, o quilowatt térmico tem o mesmo custo do quilowatt elétrico. Então, se o quilowatt elétrico está custando 60 centavos, o quilowatt térmico também custará 60 centavos, porque para cada quilowatt de energia elétrica que eu forneço, eu consigo gerar 1 quilowatt de energia térmica. Mas quando a gente fala em bombas de calor, a coisa muda de figura, porque na bomba de calor, como ela aproveita o calor do meio ambiente, a quantidade de calor que ela produz é maior do que a quantidade de energia que ela consome, na proporção do seu COP de aquecimento. Então, o custo do meu quilowatt térmico passa a ser a razão entre o custo do quilowatt elétrico e o COP de aquecimento desta bomba de calor. Uma bomba de calor de evaporação a ar para banho, trabalhando com temperaturas altas, tem na média anual um COP de aquecimento de 3,14. Então, o custo do meu quilowatt térmico vai ser a razão de 60 centavos por 3,14, vou resultar isso em 19 centavos, muito mais baixo do que os 60 centavos da resistência elétrica. Agora, quando eu uso uma bomba de calor que ela é capaz de produzir simultaneamente o aquecimento e eu aproveito também a parte de refrigeração essa que é perdida na bomba de calor a ar, porque ela esfria o ar do ambiente, esse ar não é aproveitado. No caso da bomba de calor com evaporação a água, eu estou aproveitando os dois lados do ciclo frigorífico. Então, além de dividir os 60 centavos do quilowatt térmico pelos 3,17 de COP de aquecimento desta bomba de calor, o custo do meu quilowatt térmico eu preciso descontar quanto que o chiller existente na instalação estaria gastando de energia para produzir a mesma quantidade de água gelada que a bomba de calor está produzindo no lugar dele. No caso aqui, para isso, eu preciso saber qual é o COP médio anual deste chiller. Aqui eu estou usando como exemplo, de forma conservadora, um COP de 4,40. Quando eu faço essa conta, eu chego à conclusão que o custo do quilowatt térmico para o aquecimento de água de banho desta bomba de calor passou a ser inferior a 10 centavos, 9,59. Já pelo lado do gás, nós temos que considerar a eficiência do aqueimador, do aquecedor a gás de passagem. Os melhores aquecedores, classificação A do Inmetro, têm eficiência de 86%. Isso quer dizer que aquelas tarifas de quilowatt-hora calculadas na tabela de cima de 39,52 centavos, quando eu aplico a eficiência do aquecedor, elas sobem para 45,60 centavos. Qual é o resultado disto? O resultado é que
aquilo que há 20 anos a divisão Jellyfish já vinha demonstrando para o mercado, da eficiência de uma bomba de calor a ar, que ela vai gastar muito menos energia, o custo operacional é muito mais baixo do que um sistema de aquecimento a gás, porque ela vai gastar em torno de 30% a 40% do que se gastava antes com gás, vai ser o adicional na conta de energia elétrica. Quando se parte para uma bomba de calor com evaporação à água, esse custo ainda é muito menor, é praticamente a metade. O adicional na conta de energia elétrica vai passar a ser em torno de 15% a 20% do que se gastava antes com o gás. Ou seja, um empreendimento que está gastando em torno de R$ 20.000 por mês de gás para aquecimento de água de banho, em substituindo por uma bomba de calor com evaporação à água, ele vai eliminar esse custo e o adicional na conta de energia elétrica vai ficar em torno aí de 30% a 40% do que era gasto antes com o gás. 5 minutos. Ok. Nós também estamos introduzindo no mercado esta mesma bomba de calor com compressor inverter, aí mais focada no mercado de aquecimento e reaquecimento em serpentinas de água quente para controle de umidade em usos industriais, então que eu posso trabalhar com diversas temperaturas e como eu não tenho reservatório de água quente que funciona como um pulmão para que não haja ciclagem do compressor, nesse caso, não existindo um tanque de água quente, é mais interessante se trabalhar com compressor inverter para modular a capacidade da bomba de calor. E nós também estamos produzindo um modelo para a piscina. Repare que quando eu vou com um modelo de piscina, por conta da menor temperatura de água quente, a eficiência do equipamento é bem maior. Agora nós estamos falando de um COP de aquecimento na faixa de 5, enquanto que antes estávamos falando na faixa de 3,20, 3,15, 3,20. O resultado é que a gente vai fazer a mesma aplicação que se fazia para água para banho, se recomenda um trocador de intermediário de titânio por conta do tratamento químico da piscina, para poupar o trocador do condensador do equipamento. E aquela mesma conta que foi feita para água para banho, quando se faz essa conta para água de piscina, por conta do aumento do COP em função da menor temperatura de condensação, nós chegamos a um valor assim impressionante. Ou seja, o custo do quilowatt térmico para aquecimento de água de piscina, utilizando este equipamento, passa a ser inferior a 1 centavo. A gente vai estar produzindo água quente praticamente de graça. Por quê? Porque a piscina se torna como se fosse a torre de arrefecimento do sistema de ar-condicionado. O calor que antes era rejeitado para o meio ambiente passa a ser rejeitado pela piscina numa eficiência praticamente igual à do chiller existente, de tal forma que aquilo que a bomba de calor vai gastar de energia é o mesmo que o chiller estava gastando para produzir água gelada, só que o chiller estaria rejeitando o calor para o meio ambiente, não aproveitando esse calor, e a bomba de calor vai rejeitar o calor para a piscina e reaproveitar esse calor. A conta é que este modelo de bomba de calor, comparado com a própria bomba de calor a ar, que nós produzimos já há mais de 20 anos, traz uma economia de 95% num custo operacional em relação à própria bomba de calor a ar, que já tem um custo operacional inferior a 30% do custo operacional com um sistema de aquecimento a gás. Nós também temos modelos mais sofisticados que podemos estar trazendo da Multistack, como esse chiller que vocês estão vendo na figura a seguir, e modelos para produção também simultânea de água gelada e água quente. Quando não houver simultaneidade de consumo, eu posso trabalhar com esse outro equipamento, onde ele tanto pode se comportar como um chiller, produzindo água gelada e rejeitando o calor, como se houver demanda somente de água quente, eu produzir água quente e absorver calor do meio ambiente, ou quando houver a demanda simultânea de água gelada e água quente, eu transfiro o calor da água gelada para a água quente e faço uma recuperação total de calor. O modelo com
condensação à água também pode exercer esta mesma função, desde que se aplique num sistema de geotermia, como apresentado aqui nos próximos slides. E era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Nosso tempo se encerrou. Infelizmente, o tempo é muito curto, daí eu fico à disposição para responder as perguntas que forem enviadas e para compartilhar essa apresentação e refazer essa apresentação pontualmente para aqueles que se interessarem pelo assunto. Muito obrigado, então.